Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 11, Apostasia e Intercessão. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui na tua presença, unindo-me aos meus irmãos, estamos te adorando e estamos suplicando que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós. Abre a nossa mente e abençoa-nos, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Apostasia e intercessão. O verso áureo, Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, peço-te que me risques do livro que escreveste. Êxodo 32, 31 e 32. Esta foi uma intercessão que Moisés fez, representando a intercessão de Jesus por você. A intercessão de Moisés foi uma intercessão de vida. Ou o Senhor perdoa este povo, ou então pode riscar o meu nome também do livro da vida. Esta é uma intercessão profunda, que envolveu a vida, a própria vida de Moisés. Moisés se ausentou do acampamento de Israel por 40 dias. E o que aconteceu? O povo se afastou de Deus e adorou um ídolo, um bezerro de ouro. Depois de tantos sinais, depois de tantos milagres, como o povo pôde fazer isso? Será que os hebreus não compreendiam quem Deus é? Ou aquelas experiências com Deus foram ofuscadas pelos desejos pecaminosos que eles tinham? Eles não valorizaram o que Deus havia feito por eles, mas em vez disso achavam que mereciam tudo aquilo? O entendimento deles estava distorcido, manchado por sua antiga mentalidade pecaminosa. Eles eram ingratos em relação às ações misericordiosas de Deus. Eles se esqueceram dos atos poderosos de Deus. Ou será que aquela idolatria no Sinai, adorando o bezerro de ouro, poderia ser atribuído unicamente à liderança fracassada de Arão? Não foi somente a liderança fracassada de Arão. O povo se corrompeu. O Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo também. Meu querido irmão, a lição desta semana está falando de apostasia e intercessão. Graças a Deus, existe a intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam quais forem as razões para essa terrível apostasia, que lições podemos aprender, não apenas sobre a pecaminosidade humana, mas também sobre o amor e a graça de Deus por nós. O que é que podemos esperar da nossa natureza pecaminosa? Não confie no seu próprio coração, meu querido irmão. Enganoso é o coração mais do que qualquer coisa. Quem o conhecerá? Não confie em si mesmo. Desconfie de si mesmo e confie na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de domingo, liderança fracassada. Deus chamou Moisés para passar 40 dias e 40 noites com ele no Monte Sinai. Para Moisés, pode ter sido um tempo curto, mas pareceu longo demais para o povo. O líder humano estava ausente. As pessoas ficaram desorientadas, impacientes, inseguras. Queriam ter alguém visível que as guiasse, semelhante aos deuses que tinham visto durante a vida toda ali na idolatria do Egito. Abra sua Bíblia e vamos ler Êxodo capítulo 32 e os versos 1 até o verso 6. Como foi possível que a liderança de Arão falhasse de maneira tão gritante? Abra a Bíblia no capítulo 32 e vamos ler então o verso 1 até o verso 6. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés,
a esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Esta foi uma boa ocasião para Arão dizer não, não vamos nos corromper, não vamos voltar à idolatria egípcia, vamos esperar pacientemente aquele que está conversando com Deus. O meu irmão vai voltar. Queridos, Arão poderia se posicionar, sim, de forma firme, mas ele não o fez. O verso 2 diz, e Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. O povo estava corrompido. O povo estava cheio de pendentes de ouro. Todas aquelas joias de ouro que eles receberam dos egípcios, eles se enfeitaram com elas. Homens e mulheres estavam todos cheios de ouro, de pedras preciosas. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Aqui está um exemplo de um povo corrompido, um povo que está longe de Deus, não tem intimidade com Deus, cheio de adornos, cheio de joias. Isto não representa o povo de Deus. Deus pede uma reforma no meio do seu povo. Deveremos abandonar os adornos e joias que nos identificam como pessoas do mundo, pessoas que não estão caminhando para o céu. É assim que a Bíblia descreve o povo de Deus quando saiu do Egito. Por isso Deus conduziu este povo pelo deserto, porque antes de colocar este povo na terra prometida, Deus tinha que preparar este povo. Deus não vai colocar no céu qualquer um. As pessoas precisam ser preparadas para o céu, precisam ser perdoadas, precisam ser santificadas para depois serem glorificadas. Por isso, meu querido irmão, Deus está fazendo uma obra de purificação e de reforma no seu povo, que está se preparando para o céu. E o capítulo 32 e o verso 4 diz, e ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Que mentira, que idolatria, que fraqueza moral, que timidez foi essa de Arão. Ele fez o bezerro de ouro. Ele apresentou o bezerro de ouro diante do povo, dizendo, este é o Deus que tirou vocês do Egito. Verso 5, e Arão, vendo isto, edificou um altar diante deles. Arão edificou um altar diante deles, para eles festejarem, adorarem o bezerro de ouro. E Arão apregoou e disse, amanhã será festa ao Senhor. Como Arão poderia ter falado assim? Amanhã será festa ao Senhor, com um bezerro de ouro? Adorando o bezerro de ouro? Pois bem, este era Arão, o servo de Deus, uma liderança fracassada, um homem fraco, um homem que não tinha firmeza nos princípios. Será que hoje é diferente? O que você acha? Como é que está a liderança da Igreja de Deus hoje? Está vivendo em íntima comunhão com Deus? Está buscando uma reforma? Ou estamos nos igualando ao mundo? Ou estamos nos aproximando do mundo? Que tipo de liderança temos hoje? Queridos, o verso 6 diz, e no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Levantaram-se para dançar, para festar. Meu querido irmão, está muito claro aqui em Êxodo 32 sobre uma liderança fracassada, um povo corrompido. Arão não esteve à altura da situação. Ele falhou em aproveitar o momento e fazer o que era certo. Em vez de confiar no Senhor, cedeu à pressão da maioria. O povo exigiu o inimaginável. Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. E ele concordou.
O povo voluntariamente deu ouro para fazer o ídolo e Arão não apenas deixou de impedi-lo, mas também o convidou a doar. Arão fabricou o falso Deus. Ele, Arão, fabricou o bezerro de ouro. Depois o povo declarou: são esses, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Êxodo 32, verso 4. Isso foi algo pecaminoso. Isso foi algo perverso e cego. Os hebreus tinham acabado de fabricar aquele ídolo e então declararam que ele os havia libertado. Como aquele ídolo que tinha sido fabricado naquele momento poderia ser o Deus que os tinha libertado do Egito? Não é incrível como desejos pecaminosos podem distorcer pensamentos e ações? As pessoas celebram suas próprias criações, enquanto sua humanidade e moralidade se degradam nesse processo. Uma ocasião crítica como essa exigia um homem de firmeza, decisão, de coragem inflexível. Esta ocasião exigia um homem que considerasse a honra de Deus mais importante do que o favor popular. Um homem que considerasse a honra a Deus mais importante do que o favor popular, a segurança pessoal ou a própria vida. Contudo, o líder de Israel não tinha esse caráter. Arão, com fraqueza, apresentou objeções ao povo, mas sua hesitação, a sua timidez no momento crítico, apenas tornou o povo mais decidido no pecado. O tumulto aumentou. Um frenesi cego e irracional pareceu se apoderar da multidão. Houve alguns que permaneceram fiéis ao seu concerto com Deus, mas a maior parte do povo aderiu à apostasia. Arão temia pela própria segurança e, em vez de se manter firme, defendendo com nobreza a honra de Deus, rendeu-se às exigências da multidão. Como Arão, um líder de Israel, pôde ter sido tão fraco? Como estão hoje os líderes da Igreja de Deus? Será que a história mudou ou a história está se repetindo? Líderes estão levando o povo de Deus de volta para o Egito. Líderes, desde a mais alta administração da igreja, estão defendendo o Egito, levando o povo de volta para Roma. Qualquer líder que se levante em defesa do ecumenismo, em defesa de uma aproximação de Roma, está colocando o povo de Deus em submissão a um bezerro de ouro. O Papa é um bezerro de ouro que está sendo adorado hoje no mundo. Ídolos modernos que muitos não percebem. O ecumenismo é uma estrada de mão única que está levando todo mundo de volta para Roma, para o Egito do pecado. Meu querido irmão, Deus precisa de homens e mulheres consagrados, tementes a Deus, ungidos pelo Espírito Santo. Seja você cheio do Espírito Santo e firme nos princípios. Aleluia! Na parte de segunda-feira, idolatria e o mal. A história vai se repetir. Hoje ainda temos líderes que são tão fracos e se unem às festas celebrando o ecumenismo, celebrando Roma. Abra sua Bíblia e vamos ler o capítulo 32 e o verso 6. Aqui diz: e no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo se assentou a comer e a beber, depois se levantaram a folgar, a dançar, a festar. Meu querido irmão, o bezerro de ouro se assemelhava ao deus touro egípcio, chamado Apis, ou à deusa vaca, Hathor. Essa foi a transgressão flagrante do primeiro e do segundo mandamento da lei de Deus, ali em Êxodo capítulo 20, versos 3 a 6. Tal violação não poderia ficar impune, pois rompia abertamente o relacionamento dos israelitas com o Senhor vivo. Em vez de adorar o Criador, eles adoraram sua própria criação, que não podia ver, não podia ouvir, não podia cheirar, nem falar, nem proteger, nem amar, nem liderar.
a ordem da criação foi invertida. Em vez de reconhecer que tinham sido criados à imagem e à semelhança de Deus, eles fizeram um Deus nem sequer à sua própria imagem, o que já seria ruim, mas à imagem de um animal, dizendo: estes são os nossos deuses. Se igualaram aos animais, porque ninguém será superior ao Deus que adora. Era esse o Deus que desejavam servir? Com isso, eles pecaram gravemente contra o Senhor. De que maneira a apostasia do bezerro de ouro reflete o que está escrito em Romanos capítulo 1? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1 e vamos ver os versos 22 a 27. Aqui diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Verso 24: pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Como a humanidade hoje está desonrando seus corpos entre si? Como? Verso 25: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Verso 26: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Deus criou homens e mulheres para terem atração de um para com o outro, atração para com o sexo oposto. Isto foi Deus que criou. Mas existe a atração para com o mesmo sexo. Homem desejando ter relação sexual com homem, mulheres desejando ter relação sexual com outra mulher. Isto é contrário à natureza. Queridos, é isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 1 e o verso 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E o verso 27 é mais claro ainda. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Queridos, será que Paulo, quando foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever Romanos capítulo 1 e os versos 25, 26 e 27, será que Deus não estava falando pela boca ou pela pena do apóstolo Paulo aquilo que aconteceria no tempo do fim? Hoje nós estamos vivendo, nesses dias em que o sodomismo prevaleceu, o homossexualismo. Meu querido irmão, a idolatria nega o entendimento teológico de que Deus é Deus e ser humano é ser humano. A idolatria apaga a distinção que existe entre Deus e a humanidade, rompendo a conexão com Deus, seja flagrante e aberta ou oculta no coração. A idolatria rapidamente rompe nosso relacionamento com Deus e leva a um círculo vicioso de degradação moral, que só piora com o tempo. Não é de admirar o que aconteceu no dia seguinte. Depois de oferecer sacrifícios ao ídolo, ao bezerro de ouro, eles começaram a se divertir, realizando o que Ellen White descreveu como uma imitação das festas idólatras do Egito. Eu quero ler para vocês o que está no livro Patriarcas e Profetas, na página 325. Aqui diz: tal ocasião crítica exigia um homem de firmeza, decisão e coragem inflexível, um homem que tivesse a honra de Deus em maior conta do que o favor popular, a segurança pessoal ou a própria vida. Mas o presente chefe de Israel, Arão, não era deste caráter. Arão, com fraqueza, apresentou objeções ao povo, mas sua vacilação e timidez no momento crítico apenas os tornou mais decididos.
Alguns houve que permanecessem fiéis ao seu concerto com Deus, mas a maior parte do povo aderiu à apostasia. Arão temia pela própria segurança e, em vez de manter-se nobremente pela honra de Deus, rendeu-se às exigências da multidão. Eu estou lendo Patriarcas e Profetas, página 326. Arão vilmente permitiu que se fizesse este insulto a Jeová, e ele fez mais ainda. Vendo com que satisfação o Deus de ouro era recebido, Arão então construiu ele próprio um altar diante dele e fez esta proclamação: amanhã será festa ao Senhor. Se eu não estivesse lendo isso na Bíblia, eu não acreditaria que isto aconteceu. Arão desceu tão baixo na apostasia, igualando-se ao povo, igualando-se aos egípcios. Quantas vezes em nossos próprios tempos, hoje, é o amor aos prazeres disfarçado por uma forma de piedade. E ainda existem arãos, hoje, arãos flexíveis na liderança do povo de Deus, que ao mesmo tempo em que mantém posições de autoridade dentro da igreja, cederão aos desejos dos que não são consagrados e assim os acoroçoarão ao pecado. Meu querido irmão, a lição desta semana, isso que nós estamos estudando, é uma advertência para você e para mim, porque a história está se repetindo. A liderança adventista defende o ecumenismo, a liderança desde o mais alto grau. Ela está defendendo o ecumenismo, está defendendo a volta do povo para o Egito. Ecumenismo é voltar para o Egito do pecado, é adorar o bezerro de ouro chamado o papado. O papado é um bezerro de ouro que está sendo adorado hoje. Como você age como membro da igreja? Como você age como líder da igreja? Você é um Arão ou você é um Moisés? Quem representa a sua liderança? Que o Espírito Santo faça de você, meu irmão, minha irmã, um homem fiel, firme nos princípios, inflexível. Nós vamos servir ao Deus Criador dos céus e da terra. Mesmo que custe a nossa vida, vamos permanecer fiéis, inabaláveis. Fiéis a Deus, como a bússola é fiel ao polo. Aleluia! Na parte de terça-feira, corrompidos pela idolatria. Agora vamos ler Êxodo, capítulo 32, e os versos 7 e 8. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Quão depressa um povo se corrompe. Por quê? Porque a corrupção já existe dentro da sua natureza pecaminosa. Nós já nascemos em pecado, com a natureza pecaminosa. Para Satanás nos fazer descer a mais baixa corrupção, basta ele acionar algo que já existe dentro de nós, a natureza pecaminosa. Por isso, nós precisamos de uma natureza que nós não temos, a natureza santa espiritual de Jesus Cristo. E ela é gerada em você através do Espírito Santo. Quando você nasce da água e do Espírito, o Espírito Santo começa a gerar, implantar em você uma natureza que você não tinha, a natureza santa e espiritual de Jesus. E pela comunhão constante diária com Jesus Cristo, pelo estudo da Bíblia e pela oração, nós vamos sendo santificados. É o processo de o Espírito Santo implantar em você a mente santa de Jesus. Ao se voltarem para um ídolo, os israelitas estavam no processo de se divorciar do verdadeiro Deus, que os havia libertado do Egito. O Senhor colocou a culpa diretamente sobre eles, dizendo que o povo se corrompeu, chegando a atribuir a este bezerro de ouro a libertação do Egito. Que contradição direta ao que Deus havia dito a eles! Essa negação da presença de Deus e de seus atos poderosos era bastante grave. Seus pensamentos e sentimentos estavam distorcidos
e completamente corrompidos. Segundo Ezequiel, a idolatria está no âmago da ruína do povo de Deus e a partir daí surgem outros pecados. Outros pecados surgem da apostasia. Ezequiel capítulo 8 é um exemplo. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 8. Veja o que Deus nos mostra aqui em Ezequiel capítulo 8. Capítulo 8, verso 5. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava ali a imagem de ciúmes, a entrada. A imagem de ciúmes é uma referência a Astarote, a deusa babilônica, Astarote, ou Ishtar, a deusa lua, a deusa da fertilidade, a deusa da promiscuidade. Queridos, essa é uma referência à imagem dos ciúmes, construída no próprio templo de Deus. Também a imagem dos ciúmes se refere a Tamuz, porque no capítulo 8 fala diretamente de Tamuz. Capítulo 8 e o verso 14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Então a imagem do ciúme pode ser uma referência à mãe e ao filho, uma referência a Astarote ou Ishtar e também ao filho, que é Tamuz, o filho do sol. O povo de Deus na apostasia estava adorando Tamuz, que nasceu no dia 25 de dezembro. Esta é a tradição babilônica, que ele nasceu no dia 25 de dezembro. Será que a história não está se repetindo hoje? Não diga que eu sou exagerado, não diga que eu sou extremista, eu estou falando a realidade. O povo de Deus hoje não está adorando Tamuz ao celebrar, junto a uma árvore de Natal, o nascimento de Jesus, que nunca nasceu em 25 de dezembro? Se você está celebrando um Deus no dia 25 de dezembro, você está celebrando o Deus do Sol, Tamuz. Isto aconteceu no meio do povo de Deus, quando o povo de Deus estava em apostasia. Mas a história se repete. Mas não precisa se repetir com você, meu querido irmão, minha querida irmã. E o verso 15 diz, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, eles adoravam o sol, virados para o oriente. Eles adoravam Tamuz. Como é que Tamuz é adorado hoje? Santificando o dia do sol, Sunday, é o domingo, e celebrando o nascimento do sol, que é 25 de dezembro, é o aniversário do sol. Desde o tempo do imperador Constantino, isso foi introduzido no meio do povo de Deus, no quarto século. Meu querido irmão, o verso 17 diz, então me disse, viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Um povo apóstata, um povo idólatra, não será ouvido por Deus. É isso que Deus está falando aqui em Ezequiel capítulo 8. Muitas vezes nos perguntamos por que Israel era tão ingênuo e incorrigível quando se envolvia na adoração de ídolos criados pelo próprio ser humano. Temos certeza de que nunca faríamos algo assim, mas será que estamos livres da idolatria? Será que nós vamos dizer, hoje nós não fazemos aquilo que eles faziam naquele tempo? Estamos repetindo, a história se repete. Os ídolos atuais podem ter diferentes formas, mas a mesma essência. Ídolo é aquilo que nós colocamos no lugar de Deus.
e mesmo sabendo que não é certo, ainda assim o adoramos repetidamente, porque é tradição, é o costume do mundo todo, e então nós não queremos ser tão diferentes do mundo. O ídolo captura nossa imaginação, o ídolo captura as nossas afeições, nosso tempo, nossa mente, mais do que Deus. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos e não seremos melhores do que o Deus ao qual servimos. Ao colocar o chapeuzinho vermelho na sua cabeça nas estações natalinas, quantos membros, quantos corais, eles colocam o chapéu do Papai Noel na cabeça. Queridos, nós podemos fazer evangelismo no Natal, mostrando o verdadeiro Jesus, que não nasceu no dia 25 de dezembro, e atraindo as pessoas para Jesus. Podemos fazer este evangelismo, mas não precisamos nos vestir de Papai Noel, não precisamos levantar árvores, não precisamos celebrar o nascimento de Jesus, 25 de dezembro, porque tudo isso é mentira. O que colocamos no lugar de Cristo pode ter diferentes formatos. Pode ser orgulho, pode ser egocentrismo, pode ser o dinheiro, pode ser o poder, o sexo, a comida, a televisão, as drogas, o álcool, pensamentos impuros, pornografia, prazeres, trabalho, esportes, família, videogames, filmes, compras, ideologias, política, música, posição social, títulos, diplomas e assim por diante. Mas pode ser também um Papai Noel, pode ser também uma celebração de Tammuz em 25 de dezembro. Meu querido irmão, vamos fugir da idolatria do mundo. Nós adoramos o Criador dos céus e da terra. Jesus Cristo nasceu para ser o nosso Salvador. Ninguém sabe o dia em que ele nasceu, mas todos nós sabemos que 25 de dezembro foi o nascimento de Tammuz. Você e eu. Não nos deixemos corromper pela idolatria egípcia. Não sejamos líderes fracos e que cedem à pressão do povo. Não sejamos um Arão moderno. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre você, querido ancião, querido pastor, membro fiel da Igreja Remanescente de Deus. Sejamos batizados pelo Espírito Santo e deixemos que o Espírito Santo escreva na nossa testa santidade ao Senhor e unicamente ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a justa ira de Deus. Qual foi a reação de Moisés diante da ameaça de Deus de destruir Israel? Vamos ler Êxodo 32 e agora os versos 9 a 29. Aqui em Êxodo 32, verso 9 a 29, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é um povo obstinado. Em outras palavras, é um povo teimoso. E agora o verso 10 diz: Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus estava testando Moisés, para ver se Moisés diria: É isso mesmo, Senhor, destrua este povo, destrua-o. Mas a reação de Moisés foi diferente. Graças a Deus foi diferente. Verso 11: Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Veja o apelo de Moisés, ele dizendo para Deus: se arrependa deste mal, se arrependa desta intenção de destruir todo o povo. E o verso 13: Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal
que dissera que havia de fazer ao seu povo. Moisés foi bem sucedido no apelo que ele fez para Deus. Porque aqui está dizendo que o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Isso significa, meu querido irmão, que você pode interceder, você deve interceder diante de Deus pelo povo, pelos filhos, pela esposa, pelos membros da igreja, pela igreja que está em apostasia. Você pode, você deve interceder. Os ouvidos de Deus estão abertos para a sua intercessão. Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Verso 15. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Josué não estava no arraial. Josué estava aguardando a volta de Moisés lá do cume do Monte Sinai. Josué tinha uma liderança firme nos princípios. Por isso Josué substituiu Moisés depois, porque Deus viu em Josué um homem que era firme nos princípios. Josué disse: alarido de guerra há no arraial. Porém ele, Moisés, disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. Veja a diferença entre a atitude de Arão, um líder frouxo, e a atitude de Moisés, um líder fiel, disposto a arriscar a própria vida, mas não desonrar a Deus. E aqui lemos no verso 21, e Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? O que você fez, Arão, para trazer esse tamanho pecado? O pecado passou pelas mãos de Arão. Ele poderia ter impedido este pecado, ele como líder, mas ele consentiu, ele concordou, ele se uniu ao povo na festa em adoração ao bezerro de ouro. Verso 22, então disse Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a esse homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o, e deram-no, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. Que mentira descarada de Arão! Eu joguei o ouro no fogo e saiu este bezerro? Não, ele esculpiu o bezerro. Meu querido irmão, nós não poderemos nos inspirar numa liderança frouxa, promíscua, numa liderança profana como esta de Arão. Ele não é o exemplo para você. Nós nos espelhamos primeiramente em Jesus Cristo. E Moisés é um símbolo de Jesus Cristo, ao mesmo tempo fiel aos princípios de Deus, mas também misericordioso, que tomou a decisão de morrer junto com o povo, se Deus não pudesse perdoar o povo. Queridos, nós deveremos amar os pecadores, mas nós deveremos odiar o pecado. E o verso 25 diz: e vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. A tribo de Levi não se uniu à prostituição, à adoração do bezerro de ouro. Eles permaneceram leais a Deus. Deus precisa de um remanescente hoje, meu querido irmão. Não importa se a maioria da igreja é morna. Laodiceia, a Bíblia diz, a profecia diz em Apocalipse 3, ela é morna. Está comprometida com o mundo, está comprometida com Roma, está comprometida com o ecumenismo, mas você não pode ser a maioria,
Você deve ser um levita fiel a Deus e unicamente a Deus. E o verso 27, e disse-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um ao seu irmão, e cada um ao seu amigo, e cada um ao seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. 3.000 foram mortos pelas espadas dos levitas. Isso em defesa de Deus. Porquanto Moisés tinha dito, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele vos dar hoje a bênção. Queridos, os levitas se posicionaram ao lado de Deus, e 3.000 foram mortos naquele dia. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, Deus disse que destruiria os rebeldes e faria dos descendentes de Moisés uma grande nação. Mas não era isso que Moisés desejava. Em vez disso, Moisés implorou ao Senhor, enfatizando que os israelitas não eram o povo de Moisés, e sim o povo de Deus. Quem os havia tirado do Egito não foi Moisés, mas Deus, por suas obras poderosas. Então Moisés suplicou ao Senhor, mencionando as promessas feitas aos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó. Ele estava agindo como intercessor entre Deus e a humanidade. O próprio Deus reescreveria os 10 mandamentos. Ele reescreveu os 10 mandamentos. Moisés repreendeu severamente Arão por ter se rendido às exigências do povo. Arão tentou se justificar por sua transgressão. Primeiro, culpando pessoas, jogando a culpa no povo. Segundo, atribuindo o ídolo a artes mágicas. Eu lancei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Mentira! O que piorou a situação foi que Arão havia sido grandemente honrado por Deus, tendo recebido inúmeros privilégios que incluíam subir um monte com Moisés e os 70 anciãos. Que ironia sombria! Ao alegar que havia ocorrido um milagre, Arão quis enganar o seu irmão Moisés. Note que um pecado leva a outro pecado. Nesse caso, a idolatria levou à mentira. No entanto, Moisés não foi enganado, pois viu que o povo estava descontrolado, as consequências negativas eram evidentes e Moisés teve que interromper a rebelião imediatamente. Antes de Moisés interceder pelo povo, 3.000 foram mortos naquele dia. Os mais profanos, os mais idólatras, todos eles foram mortos, os mais atrevidos. Eu quero ler para vocês o Patriarcas e Profetas, página 331. De todos os pecados que Deus punirá, nenhum é mais ofensivo à sua vista do que aquele que acoroçoa, ou seja, aquele que incentiva outro a fazer o mal. Foi o que Arão fez, incentivou os outros a fazerem o mal. Em vez de impedir o mal, ele animou-os. Deus quer que os seus servos demonstrem sua lealdade, respondendo fielmente à transgressão, por penoso que seja este ato. Aqueles que são honrados com uma missão divina não devem ser flexíveis servidores da ocasião. Não devem ter como seu objetivo a exaltação própria, nem afastar de si os deveres desagradáveis, mas sim efetuar a obra de Deus com inabalável fidelidade. Esse é o recado que Deus está dando para você, querido colega de ministério, pastor, para você, meu querido ancião de igreja. Deus nos colocou numa posição de honra para honrarmos a Deus e para impedirmos a apostasia. Página 333 do Patriarcas e Profetas diz: verificou-se que a tribo de Levi não tomou parte no culto idolátrico. Dentre outras tribos, grande número havia dos que, embora houvessem pecado, exprimiam agora o seu arrependimento. Mas todos os que se arrependeram e se humilharam foram poupados. Em meio a esta tragédia, a esta apostasia, manifestou-se a graça de Deus, porque Deus poupou aqueles que se arrependeram. Mas os que não se arrependeram e rebeldemente continuaram a festa da idolatria, eles foram mortos. Meu querido irmão,
Deus quer fazer uma reforma no meio do seu povo ainda hoje. Deus quer santificar este povo que está se preparando para a volta de Jesus. Deus nos perdoa, Deus nos santifica e Deus então vai nos glorificar para o arrebatamento para o céu. Aleluia! Na parte de quinta-feira, intercessão. Moisés intercedeu com a própria vida. Moisés não fez uma intercessão assim, Senhor, perdoa este povo. Ele foi mais profundo. Ele disse, se o Senhor não perdoar este povo, então risque também o meu nome do livro da vida. Ele fez uma intercessão com a própria vida. Essa intercessão de Moisés representa a intercessão de Jesus por você, meu irmão, por você, minha irmã. Jesus intercedeu por você com a própria vida. Ele derramou o sangue dele. E hoje, quando Jesus Cristo intercede por você diante do Pai, lá no santuário celestial, Jesus Cristo mostra os sinais nas suas mãos, dizendo, eu morri por ele. Ele aceitou o meu sangue derramado na cruz. Eu estou intercedendo por ele. É a intercessão de Jesus por você, meu querido irmão. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui Êxodo capítulo 32. E agora vamos ver o verso 30 até o verso 32. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo, vós pecastes grande pecado. Pecou pecado grande, pecado de mão levantada, pecado voluntário, pecado consciente, pecado planejado. Meu querido irmão, isso é chamado de pecado grande. Mas Deus também perdoa o pecado grande, quando existe arrependimento e confissão. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse, Moisés subiu ao monte novamente e disse ao Senhor, ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Queridos, este texto aqui de Êxodo 32 e o verso 32 é um texto poderoso, porque é esse tipo de intercessão que Jesus faz por você hoje. Jesus Cristo apresenta o sangue dele. Ele levanta as mãos mostrando os sinais nas suas mãos e diz diante do Pai, eu morri por ele. O Senhor, por favor, perdoe este pecador, porque eu morri por ele. Ele aceitou o meu sacrifício na cruz. E o verso 33 diz assim, então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Em outras palavras, não vou riscar o seu nome, Moisés, do meu livro. Eu vou riscar o nome daqueles que pecaram contra mim. Mas, obviamente, as pessoas que pecaram contra Deus e se arrependeram, ainda o nome deles permaneceria no livro da vida. Esta é a graça de Deus. Hoje ainda, quando você peca, mesmo que seja voluntariamente, Deus espera pelo arrependimento. Deus aguarda a confissão. E a graça de Deus será derramada sobre você, meu irmão. Quando você confessa, mesmo que seja um pecado voluntário, ele será perdoado. Você será salvo. E agora o verso 34. Vai, pois, agora, conduze este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. E o verso 35, assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Eles não entraram na terra prometida. Eles morreram no deserto. Deus feriu o povo rebelde. Deus quer arrependimento, Deus quer salvação para você. Mas Deus exige arrependimento. Deus exige a confissão e o abandono do pecado. Aqui lemos em Êxodo 33, disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo a tua semente a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus.
a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Veja que mensagem triste, uma mensagem dura, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, povo teimoso, para que eu não te consuma no caminho. Diante desta má notícia, de que Deus não subiria no meio do seu povo, porque era um povo teimoso, veja a reação no verso 4. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Eles ficaram tristes pela notícia de que Deus se ausentaria, não iria acompanhá-los. E eles demonstraram arrependimento fazendo como? Tirando de si os adornos, as joias, os adereços. Aqui diz, os atavios. O povo se entristeceu e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. O povo estava apostatado. E como está o nosso povo hoje? Cheio de brincos, de colares, de braceletes, de anéis, com o rosto pintado, unhas vermelhas. Queridos, Deus quer um povo puro e santo para levar para o céu. Nós precisamos passar pela reforma. E aqui diz o capítulo 33 e o verso 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento subir no meio de ti, te consumirei, porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Tira de você o adorno, a joia de ouro, a pedra preciosa, tira os adereços, tira os braceletes, tire os brincos. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus quer que você seja um povo santo. Deus não quer que você se iguale e se conforme com o mundo. Não é a prática do mundo que deve se tornar o padrão na sua vida. O padrão de santidade que nós temos é a santidade de Deus, porque Deus disse, sejam santos porque eu sou santo. Deus exigiu que se removesse do povo os adornos, as joias, para que permanecesse com o povo, para que andasse com o povo. Deus exigiu o quê? Uma reforma. Será que é diferente hoje? Será que Deus não está exigindo de você também uma vida pura e santa? E o verso 6 diz, então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Ali, junto ao monte Sinai, chamado de monte Horebe, o povo se despojou dos seus adornos, das suas joias, dos seus ouros, das suas pedras preciosas. Meu querido irmão, Deus quer fazer uma reforma no meio do seu povo. Nós lemos no livro Patriarcas e Profetas, página 335. Aqui diz, na oração de Moisés, o nosso espírito é dirigido para os registros celestiais, nos quais estão inscritos os nomes de todos os homens e fielmente registradas as suas ações, quer sejam boas, quer sejam más. O livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram ao serviço de Deus. Se quaisquer destes se afastam de Deus e por uma obstinada persistência no pecado se tornam finalmente endurecidos à influência do Espírito Santo, seus nomes serão no juízo apagados do livro da vida e eles serão votados à destruição. Meu querido irmão, nós não devemos viver com o pecado. Nós devemos viver com a confissão dos pecados, viver com a justiça de Deus, viver com a graça de Deus. A intercessão de Moisés em prol de Israel ilustra a intercessão de Cristo por você hoje, por você pecador, por você pecadora. Jesus Cristo intercede por você. Lá no santuário celestial, Jesus é o nosso mediador. Aqui diz, na primeira carta de Paulo a Timóteo, abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e o verso 5. Vamos ler o verso 4 e o verso 5. 1 Timóteo 2, verso 4 e 5. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos se salvem. Jesus morreu por todos. Mas por que tão poucos vão se salvar?
porque poucos confessam os seus pecados. E aqui diz o verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é quem está no santuário celestial, intercedendo por você. Ele é quem levanta suas mãos diante do Pai e diz: Pai, meu sangue, Pai, meu sangue. Eu derramei o meu sangue por este pecador. Ele aceitou o meu sacrifício. Ele está confessando o seu pecado. Jesus Cristo é graça. Jesus Cristo é misericórdia. A intercessão de Moisés representa a intercessão de Jesus diante do Pai. Se não podes perdoar este filho teu, então risque o meu nome do livro da vida. Jesus intercede por você com a própria vida dele, com o próprio sangue dele. Êxodo capítulo 33, versos 1 até o verso 6, ali Deus estabeleceu condições para andar no meio do seu povo. Qual foi a condição? Remova de vocês os atavios, remova de vocês os adornos, os braceletes, os brincos, as joias, para que eu possa andar no meio de vocês. Meu querido irmão, Deus quer fazer uma reforma no seu povo, a reforma do tempo do fim. Deus quer um povo santo, um povo que tenha na testa escrito santidade ao Senhor, que tenha a mente de Jesus Cristo, que tenha o caráter de Jesus Cristo. Deus quer derramar sobre você o Espírito Santo. Deus quer selar você com o selo do Deus vivo. Amém? Aleluia! Deixe-me orar por você. Pai Santo que estás nos céus, obrigado, porque em meio a toda a tragédia da apostasia, houve graça, houve misericórdia, houve perdão, houve arrependimento. Hoje também estamos vivendo em tempo de apostasia. Pai querido, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, do teu povo. Derrama sobre nós o Espírito Santo, que o Espírito Santo nos dê o arrependimento, que o Espírito Santo nos leve à confissão, que o Espírito Santo nos revista de poder para não voltar a pecar os mesmos pecados de sempre. Pai eterno, santifica-nos porque Tu és santo. Jesus querido, volte logo nos buscar. É a nossa súplica em Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus. Amém.